Então, está no nosso horário de começar. Eu vou ler uma mensagem para nos harmonizar. Você que é jovem, construa sua felicidade e bases sólidas. A felicidade não depende dos outros, mas de nós mesmos. Se alguém quiser desviá-lo do bom caminho, não o acompanhe. Siga a estrada reta do bem, pois só assim conseguirá ter alegria em seu coração. Estude o mais que puder. Ouça os conselhos de seus pais. Seja puro e sincero em suas afeições, pois assim construirá uma vida nobre e digna. Então, com essa mensagem, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e vamos agradecer por esse domingo maravilhoso, por podermos estarmos aqui, a fim de que possamos estudar, aprender, para evoluir, tanto nós encarnados como os desencarnados, que vêm aqui para se aperfeiçoar e se evoluir. Com a certeza de que estamos bem amparados, damos aberto esses estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então, agora, vamos estudar hoje o item 47, na página 78. Vamos pedir para o Valdecir ler para nós. Como é que está chegando o som aí para vocês? Tá bom. Se por acaso tiver meio baixo na leitura, só falar, chega mais próximo da... Quer qualquer coisa? Sistema otimista. Ao lado daqueles que não veem nesse fenômeno, senão a ação do demônio, há outros que não viram senão dos bons espíritos superiores. Superasse aquele a alma estando separada da matéria. Nenhum eu existia, mas para ela deveria ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. A sua confiança cega, né, nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível. Foi para muitos a fonte de muitas decepções. Apresentaram as suas custas a de confiar de certos espíritos, assim como de certos homens. Esse seria o parágrafo 47. Então, aqui, que me chamou a atenção que a confiança cega na superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido de muitas causas também, de desconfianças, de decepções, porque tem alguns espíritos que até a gente tem que desconfiar, porque às vezes são espíritos enganadores. Assim como também tem os espíritos sérios, que vêm te dar uma comunicação e que é totalmente, a gente pode confiar. E alguém mais gostaria de comentar sobre esse trechinho? Já que tu... Eu acho que não tem muito assim, porque está bem claro, né? É o que a gente tinha comentado numa aula anterior, né? O espírito, ele, quando a gente desencarna, ele continua sendo como era na Terra, né? Ele não vai virar santo, não vai virar bom só porque desencarnou. Se era um espírito que não praticava o bem, um espírito que fazia maldade na Terra, ele vai continuar sendo esse espírito mal quando ele desencarnar. Exatamente, é isso aí mesmo. Porque
não muda nada, né? A gente aqui na Terra, quando desencarna, vai continuar com os mesmos sentimentos, tanto de bondade como de maldade também, né? Por isso que, às vezes, vêm os espíritos enganadores, aqueles que, os brincalhão, ou aqueles espíritos que querem enganar as pessoas, né? Uhum. Acho que ficou bem claro esse trechinho, então, né? Sim. Ou tem mais alguém que gostaria de Sim. explicar? Aqui o Kardec está tratando do sistema otimista. Porque até agora ele falou dos diversos sistemas, tem mais alguns ainda, né? Diz, ao lado dos que nestes fenômenos unicamente veem a ação do demônio, estão outros que tão somente avistam bons espíritos. Isso é um fato, ele está falando aqui dos que já acreditam na comunicação dos espíritos, não daqueles que tentam combater, dizendo que isso não existe, pelos diversos sistemas que nós já estudamos. Ele está falando aqui, basicamente, dos espíritas. Eu sempre digo, tem gente que tudo que vem dos espíritos, ou que se acredita vir deles, as pessoas aceitam cegamente. São os crédulos que não questionam, são pessoas que não utilizam a razão. E nós vamos encontrar lá na Bíblia, em 1 João, capítulo 4, diz o seguinte: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muito falsos profetas têm se levantado no mundo. O que está sendo dito aqui? Ora, os espíritos, quando há um canal, se comunicam. E não importa se é um espírito do bem, ou um espírito do mal, ou um espírito ignorante que queira passar por sábio, tendo um canal, ele se comunica. E diversos médiuns de diversos padrões vibratórios existem. Então, há médium que se prestam, às vezes, para ser veículo de comunicação de espíritos enganadores. E ainda utilizam de linguagens sofistas, o que é muito perigoso. Eles utilizam meias verdades e entremeadas de falsidades. E as pessoas olham e acreditam. Nós temos que tomar cuidado. Tem mensagens aí que rola pela internet dizendo que é Bezerra de Menezes. E a pessoa olha, Bezerra de Menezes, já acredita no que está ali escrito. É preciso conhecer, em primeiro lugar, a linguagem do Bezerra. Como é que se faz isso? Olha as obras balizadas, já, como as obras psicografadas por Divaldo Pires Franco, que tem diversas mensagens de Bezerra de Menezes, e compara. O que Bezerra de Menezes fala nas mensagens que a gente já sabe que foram comprovadas ser dele? E o que essa nova mensagem de um outro médium, que às vezes nem conhecido está dizendo? Eu já mencionei aqui que uma vez eu li uma mensagem divulgada na internet e compartilhada por confrades espíritas, porque devia ser de Bezerra de Menezes e publicada pela FEB. Eu digo, mas não pode ser Bezerra de Menezes. Era esse tipo de linguagem que eu digo, sofista. Tinha coisas que são verdades e tinha coisas alarmistas. Eu digo, Bezerra de Menezes não usa linguagem alarmista. E eu me dei o trabalho de ligar para a FEB. Perguntando se foram eles mesmos que publicaram. Ele disse assim, foi a FEB, mas não a Federação Espírita Brasileira, foi a Federação Espírita do Brasil, que é outra FEB. Usa a mesma sigla e as pessoas acabam se confundindo e aceitando que é a nossa FEB, que eu digo nossa porque é da Federação Espírita Brasileira, né? A outra é ligada a outras correntes espiritualistas. Então esse alerta é muito importante. Mesmo nas mensagens que se recebem em reuniões mediúnicas, é preciso fazer uma avaliação que espírito está se manifestando. Sob pena de a pessoa aceitar tudo cegamente e ser facilmente ludibriado. A mensagem que eu acabei de ler ali de João, de 1 João, capítulo 1, versículo 4, diz, né? Haverá falsos cristos, gente até trazendo mensagem de Jesus. Tem umas cartas aí que dizem que é de Jesus, e aí a pessoa vai olhar, é uma linguagem sofista, alarmista, e está sendo aceita em outras correntes religiosas, que eu não vou nem comentar para não haver críticas aí a respeito, mas quem quiser que procure, eu posso falar em particular, se quiser conversar comigo, para alertar sobre essa questão. E tem muita gente aceitando, então é um perigo a pessoa aceitar só porque diz que é Jesus. Imagine, aí eu fico analisando
um irmão nosso encarnado como Divaldo Pereira Franco, para ter uma resposta, ou Maria, mãe de Jesus, ele precisou da intercessão de Joana de Ângeles. Diariamente ele não conseguiu. Agora imagine uma outra pessoa aí que às vezes nem é conhecida de Jesus. Bem complicado. Então a gente que estuda aqui é para evitar cair nessas armadilhas. Vamos ficar atentos. É verdade o que o Wilson falou ali, a gente tem que ter muito cuidado nas redes sociais, né, que tem muitas enganações. A gente tem que analisar bem, porque tem muitas coisas que não são verdadeiras. A Vanessa quer ler o item 48? Ela tinha levantado a mão para falar assim. Ah, tá. Pode comentar, Vanessa. Não, eu estava pedindo a página. Qual era o item? Porque eu cheguei atrasada, até porque quero pedir desculpas. É o item 48. A gente deu uma pergunta para o Wilson, até no caso, né? Seria uma confiança cega, né, que teria que depois iria desconfiar dos próprios pessoas do espírito, que seria verdadeiro, não seria isso, Wilson? Eu entendi também? A gente não deve, assim, criar o sistema de negação, de desconfiança por desconfiança. Tem que usar a razão, fazer uma análise. A nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem um trabalho que é de análise de obras. E aí tem as equipes da qual eu faço parte, embora esteja afastado já há uns 3 meses, por questões profissionais e falta de tempo, em que nós fazemos a análise das obras e damos um retorno para uma equipe de Porto Alegre, porque ninguém consegue fazer isso sozinho. Cada um pega uma obra e faz. E eles fazem uma reavaliação. Qual é a conclusão que chegou a pessoa que analisou? Se ficar meio em dúvida, passa-se para um segundo fazer uma outra análise para comparar. O objetivo disso é para que nós, aqui do Rio Grande do Sul, através da FERGS, não passemos a divulgar coisas, principalmente que se choquem com a doutrina, ou que sejam divergentes do espiritismo. Pessoas que, às vezes, colocam coisas, como eu disse, sofistas, ou mesmo misticismo, ou mistificação, ou ainda com o objetivo de ganhar dinheiro, porque os critérios da análise são: a pessoa que fez a obra é vinculada ao movimento espírita, daí a pessoa vai ver onde ela trabalha, o que ela faz dentro do movimento, qual a destinação da obra. A obra é psicografada ou é de criação da pessoa? Porque nós temos aquelas que são psicografadas, pelo menos diz ali que é psicografada, né? E temos as obras que as pessoas assumem a responsabilidade, as pessoas encarnadas, de divulgar aquilo que aprenderam com seus estudos. Então, essa análise é uma análise preliminar, não quer dizer que seja infalível. E a pessoa que vai ler, se estiver engajada no movimento espírita, tem uma outra responsabilidade, de ter um conhecimento básico, as obras básicas, pelo menos, e tendo tempo das suplementares. Engajar em grupos de estudo, como nós fazemos, para ter, assim, instrumentos de análise. Porque não adianta você dizer assim: eu não vou acreditar em tudo, mas baseado em quê? Porque quando nós, por exemplo, fazemos qualquer contestação do que está exposto numa obra que a gente analisa, tem que fundamentar. Se eu lá apontar uma divergência doutrinária, onde está a divergência? Se eu fizer uma análise que eu não recomendo a publicação da obra, por quê? Por que eu não recomendo? E se eu recomendo, por que eu recomendo? Então, tudo isso tem que ser analisado com base naquilo que a gente aprendeu. E a gente nunca sabe tudo. Estamos sempre aprendendo. Ninguém pode parar de estudar achando que já sabe tudo. Tem gente que diz: não, eu já sei tudo, por isso que eu não entro em grupo de estudo. Como você sabe tudo? É impossível saber tudo. O conhecimento é infinito. Nós sempre vamos ter coisas para aprender. Como eu disse, temos só as obras básicas, e tem obras que também são catalogadas como básicas, por exemplo, as revistas espíritas, que pouquíssima gente lê. Eu leio quando preciso, confesso que não li todas elas ainda. Algumas coisas eu leio por necessidade. Nós teríamos que criar um grupo de estudo, inclusive, para ler essas obras, as revistas espíritas publicadas por Allan Kardec. E aí, com base nisso, a gente vai ter fundamento. E Erasto, se não me engano, recomendou, eu sempre repito isso, né, que é preferível negar 10 verdades a aceitar mentiras.
Negar não quer dizer que esteja errada, que aquela informação esteja errada. Se ela é verdade, ela não vai deixar de ser de verdade. E a verdade se impõe por si própria no tempo. Agora, se eu aceitar uma mentira e passar a divulgar, muita gente vai achar que isso é verdade, isso vai causar dano. A doutrina, o movimento, a doutrina nem tanto assim, porque ela se recupera, porque ela pode sofrer danos no movimento local e até se expandir. Eu sempre menciono o processo dos espíritos que aconteceu na França, quem quiser que pesquise, para ver o grande dano que houve no movimento espírita em razão daquilo lá. Uma divulgação de fotografias ditas mediúnicas, e daí se descobriu na época que havia fotografias forjadas. Um médium americano que conseguia as fotos e era publicada na França. Isso depois que Allan Kardec já tinha desencarnado. E aí a pessoa que publicava, a pessoa que fornecia as fotos, percebeu que era uma fonte de renda. E ele não queria mais abrir mão dessa fonte de renda, porque ele recebia pelas fotos. E quando ele não conseguia, naturalmente, as fotos através da sua faculdade mediúnica, ele começou a forjar. E houve um grande escândalo, houve até prisões. Depois descobriram que a pessoa que divulgava não sabia do fato, foi inocente, não se precaveu, foi libertada, mas o movimento sofreu com isso. Tanto que logo em seguida as pessoas tinham vergonha de dizer-se espíritas. Elas fugiam da denominação de espíritas. E daí se acredita que seja uma das causas de que o espiritismo não continuou a crescer lá como estava crescendo. E no Brasil, felizmente, até hoje não tem algo assim tão espetacular como aquilo lá, em sentido que venha prejudicar a doutrina. Mas nós temos a responsabilidade por isso, já que somos divulgadores, de sermos coerentes com a doutrina e de sermos precavidos. Então, quem faz análise, se tiver em dúvida, não recomenda, seguindo o conselho de Erasto. E tem que fundamentar também, né? E aqui é outra coisa que fica claro, aqui, ó, como que deve se desconfiar, ou deve se analisar, tanto dos espíritos como dos homens. Digamos, aqui, eu, o Wilson, a Celane, qualquer um de nós que disser qualquer opinião, deve ser analisada. Nós temos má intenção? Não. Mas, mesmo de boa intenção, o nosso conhecimento tem limite. Então, a gente não pode aceitar tudo como certo, porque foi o fulano que disse. Não, vamos ver qual de nós está livre de um engano, de uma interpretação equivocada. Todos nós temos essa possibilidade. Então, justamente o bom do grupo é isso. Analisa, e tudo, deve ser analisadas, coloca, vindo dos espíritos. Quem são os espíritos? É nós desencarnados. Eles vão falar conforme o conhecimento deles, não estão livres de enganos. Então, não porque vem ali assim, e ainda tem a possibilidade, como disse o Wilson, de alguém se passar por outro, porque a gente não vê. Às vezes está tão comum os fake na internet, aí que um passando como se fosse o outro e divulgando coisa fácil. Os espíritos não fazem a mesma coisa? Fazem também. Então, é uma questão mais ou menos assim que funciona. Tem outra, né? A gente não pode dizer assim, o médium fez uma obra falsa, psicografada, como embusteiro, como charlatão, porque ele também pode estar sendo enganado. Por isso, a pessoa que faz também, se for uma pessoa criteriosa, submete a sua obra à análise de uma segunda e até de uma terceira pessoa, para que ela, porque muitas vezes a gente somos ainda imperfeitos, né? Recebemos uma obra aí, vamos dizer, aí o espírito assina lá com um nome pomposo, segundo o nosso ponto de vista, a pessoa já se enche de grau, né? Poxa, recebendo uma obra de espírito, e acredita que é verdade, pode ser um espírito enganador, por isso tem aquela mensagem lá do João, 1 João, capítulo 4, versículo 1, né? Para cuidar se o espírito vem de Deus, porque tem muitos enganadores, tem encarnados e desencarnados. Aqui na Terra está cheio de gente que engana pela lábia,
essas pessoas vão desencarnar, vão continuar enganando, ou pelo menos tentando. E aquele que não é previdente cai, acredita na sua conversa. É verdade, continua a mesma coisa lá no plano espiritual. Então tá, vamos prosseguir. A Vanessa leia, a favor, de 48. Sistema unispírita esse, né? Sim. Tá. Sistema unispírita ou monoespírita. Com a variedade do sistema utilista, temos que se baseia na crença de um único espírito que se comunica com os homens, sendo esse o espírito ao Cristo, que é o protetor da Terra. Diante das comunicações da mais baixa trivialidade e revoltante grosseria, impregnadas de má... Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Meu livro fechou aqui. Impregnadas de malevolência e de maldade, haveria profanação de verdade em supor-se que se pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Se os que assim o creem nunca tivessem obtido senão comunicações inatacáveis, ainda lhes conceberia a ilusão. A maioria deles concorda que tem recebido alguns muito ruins, o que explicam dizendo-se ser uma prova que o bom espírito sujeita, com os lhes ditar coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que podem dizer coisas excelentes para tentar, pensam outros que só Jesus se manifeste que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. Entre essas duas opiniões tão opostas, quem sentenciará bom senso e a experiência? Dizemos, a experiência, por ser impossível, que os que professam ideias tão exclusivas tudo tenham visto e vistam bem. Quando lhes objeta com fatos de identidade que atestam, por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes ou conhecidos dos circunstantes, responde que é sempre o mesmo espírito, o diabo, segundo eles, o Cristo, segundo estes, que torna todas as formas. Porém, não nos dizem por que motivo os outros espíritos não se podem comunicar. Com que fim o espírito da verdade nos viria a enganar, apresentando-se sobre falsas aparências, iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tenha selado o filho por quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir que o espírito entre todos santo desça representar semelhante comédia. Demais, negar a possibilidade de que qualquer outra comunicação não importa em subtrair ao espiritismo o que este tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Digamos, pura e simplesmente, que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. Entenderam que no item continua faz as mesmas coisas, né, as encarnações. É a crença no único espírito, né? E a crença em um único espírito que é Cristo, né? Sim. Como às vezes se vê um espírito, uma comunicação, e que engana uma mãe, né? Aí aquela pobre mãe vai derramar lágrimas, como diz aqui, pelos seus filhos, sendo que é uma comunicação que não foi correta, né? Que não enganada, né? Mas enquanto a comunicação da mãe aqui, ó, o Wilson já adiantou um pouco aqui quanto os que se comunicam que é Jesus, que é o Cristo, como está aqui nesse item. E assim, ó, então, o Cristo ia se prestar para comunicações levianas, coisas assim, ia vir o próprio Cristo para dar comunicações para uma mãe ali, para uma... Então, e às vezes uma comunicação que nem vem a trazer consolo ou ajudá-la, seria o Cristo, então. Assim, daí outro diz que não, que todas as comunicações é um espírito só, ou é o Cristo ou é o diabo. Então,
conforme a sua crença, sua ideia. Então, e daí, o diabo também viria dar comunicações tão elevadas, consolo para a mãe também, vinha ajudar. Então, é contraditório, não é racional que acontecesse isso, porque Cristo ia se prestar para vamos dizer, uma palhaçada. Então, ou o diabo ia se prestar para fazer tanta bondade. E outra coisa, um exemplo, as cartas psicografadas, né, que contêm, assim, detalhes exclusivos, espíritos que já desencarnaram, que só aquele espírito saberia dizer aquilo, né, então já cai por terra, não pode ser um espírito só para dizer tudo, nem o diabo, nem Cristo, né, porque são detalhes em cada carta, em cada comunicação. E se torna bem mais fácil explicar a realidade do que essa tentativa de explicar essas ideias tão contraditórias e tão fantasiosas, porque a nossa razão é só uma breve análise e já dá para ver que não tem fundamento. E tu, o que tu achou, Sirlene? Tem algum comentário para fazer? Abre o microfone. Eu penso que essas cartas psicografadas, eu acho que quando vem, eu acho que é só a pessoa que recebe deve ver se realmente tem algum fundamento, porque às vezes a pessoa não conhece, né? A família não conhece quem está escrevendo. Então, aí vai do análise de quem recebe, né? Ver se tem realmente um fundamento, se tem alguma coisa que condiz, né? Eu acho que isso aí tem que fazer uma análise, né? Mas bem que quem recebe, acho que vai fazer isso aí. Sim. Dona Sandra, o que achou? A Sandra e o Júlio. Mas é bem como a dona Silene falou ali, também acho. E tem, como estavam falando antes ali, nos espíritos mistificadores, né? Isso não faz muitos dias que aconteceu comigo aqui, eu estava na cozinha, e daí aquela voz, mãe, nós temos um filho de 13 anos, e ele tem o costume de chegar, né, e dizia assim, mãe, e daí ele e meu marido estavam botando silagem para os terneiros. Daí eu pensei, digo, será que aconteceu alguma coisa? Saí ligeiro na porta dos fundos. Aí eu olhei, não vi nada. Aí pensei, falei em voz assim que eu estou falando com vocês. Pedi que fosse encaminhado e até disse. De repente, até eu fui tua mãe e meu irmãozinho na outra vida. Mas hoje, que eu saiba, não. E daí uma coisa que não era, né? Podia ser em espírito, mas em realidade não era meu filho, nosso filho, né? E daí, não sei se eu fiz a coisa certa ou não, mas eu falei assim, que nem eu tô falando, fiz uma oração, e daí, depois não ouvi mais nada. Sim, fez bem uma oração. De repente, esse irmãozinho estava necessitando de alguma oração, por isso que ele estava desesperado, chamando pela mãe, né? Sim, porque daí era a voz do nosso filho, né? Daí eu não respondi, eu saí olhar, porque me apavorei quando eu vi aquela voz, né? Será que aconteceu alguma coisa, né? Ele usou a mesma voz do filho para chamar atenção, né? Wilson, está com o microfone aberto. Aí quando me ocorre esse tipo de coisa, além de orar, eu tento encaminhar para um centro espírita, eu penso em alguma casa, alguma coisa assim, e peço ajuda, assim, para que esse espírito seja encaminhado para o lar, para que ele consiga obter algum tipo de ajuda. E esse trecho, assim, me chamou bem a atenção, assim, que é total, assim, a falta de fundamento, digamos assim, né, do trecho, pelo seguinte, realmente Jesus não ia vir até nós para se comunicar, para tentar enganar as pessoas, para trazer algo, porque eu estou testando, vou testar essa pessoa para ver se ela é boa ou não, aí eu vou mentir para ela, não faz sentido, é tudo contra o que ele ensina, o que ele prega, então ele não ia vir para enganar as pessoas, né, então... Não, e da mesma forma como o tio Marino falou, se fosse o diabo, ele não ia vir aqui prestar consolo,
auxiliar as pessoas, né? Fazer comunicações, que a gente tem livros maravilhosos aí ensinando o amor, ensinando a caridade. Para que ele ia ensinar coisas boas? Né? Então, não tem por que essas comunicações partirem de um espírito só. Tem que... E uma coisa assim, até vocês me chamaram, teve uma vez que aconteceu comigo, eu às vezes tenho essas coisas de enxergar, visualizar. Teve uma vez que eu vi a imagem de Jesus e eu cheguei próximo a ele, e aí eu comecei assim, não acredito que eu tô te vendo. Eu não sei se era de fato ele ou se era um espírito passando por ele, mas realmente eu vi assim, e eu comecei, não acredito, tu tá aqui, tu tá aqui, tu tá aqui. E aí ele olhou para mim e disse assim, sou eu mesmo. E aí me estendeu a mão. E eu peguei na mão dele e perguntei o que ele estava fazendo ali. Ele disse, não, eu só vim te dar um recado, só vim te dizer que tudo vai dar certo. Era um momento que eu estava bastante angustiada, né, na minha vida, assim, enfim, e foi essa mensagem que eu recebi. É verdade, Jesus tem tantos ensinamentos que a gente deve seguir, né? Então, não tem por que a gente dizer que Jesus... vezes eu vejo... Oi? Como? Oi? Tá cortando. Acho que está cortando. Não estou te ouvindo, Vanessa, está cortando. Tá, eu não sei se vocês conseguiram compreender o que eu contei, assim, que aconteceu. O acontecimento, sim, agora o último comentário que tinha saído o som. Eu não sei, assim, sabe, porque a gente fica naquela que realmente uma pessoa tão importante vai vir dar o recado para nós, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim no meu coração, eu também sou filha dele, de repente, né, vem me dizer que tudo vai ficar bem, então eu guardo isso com carinho para mim, assim. E deu tudo certo, Vanessa. Sim, foi antes da Helena ali, tia. Às vezes a gente recebe alguma mensagem enviada por Cristo, né, que ajuda a nos confortar, né? Já que o que tu achou daqui da leitura? Eu acho mesmo sem fundamento, assim, né? Essa questão da... Mas interessante a fala da Vanessa, né? E aí, realmente, eu não sei como é que isso... Porque como eu não tenho esse tipo de experiência... Eu já tive uma experiência... Eu tenho problema de refluxo e azia. Aí um dia eu me acordei assim com um refluxo bem forte, né? E aí eu fiquei com medo de dormir, me dar aquele refluxo e eu me afogar, né? E morrer afogada. Medo de morrer. Eu senti que meu pai disse assim, minha filha, dorme descansada que Jesus vai te cuidar. Aí eu ouvi aquela mensagem dele e dormi a noite inteira e fiquei bem. No outro dia levantei bem, assim, sem azia, sem refluxo, nada. Mas então, quer dizer que ele me deu aquela mensagem em nome de Cristo para me ter mais confiança, né? Para me poder dormir descansada, sem me preocupar, sem ter aquele medo que eu estava passando. Sirlene levantou a mão. Abre o microfone. Abre o microfone. Eu fechei. Queria dizer para a Vanessa que naquele momento, assim, que estava desesperada, né? Já posso dizer assim que a gente estava, todo mundo, né, Vanessa? E assim, veio até, quem sabe, teu mentor espiritual, teu anjo de guarda, e em nome dele, assim, com a presença dele, para te dar aquela fé, aquela coragem, né, que tudo ia dar certo. Talvez até fosse uma representação, eu penso. É o que eu imagino que tenha sido. Eu imagino que pela fé que eu tenho, se de repente fosse essa imagem que aparecesse para mim, ia me dar força para lutar pelas coisas. Então, é exatamente isso que eu imagino, que naquele momento que eu estava precisando era o que eu era para ouvir. Inclusive, quando eu tive a hemorragia logo após o parto, nós estávamos em casa.
E eu comecei a sangrar, 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 e aí eu mandei mensagem para minha médica, né, dizendo que eu estava com uma hemorragia, mostrei a foto, tudo, e aí ela disse que era normal, que podia ter sido um pouco de sangue que ficou após o parto, que estava saindo, mas que era para ficar tranquila, e mandou eu descansar. E eu continuei com aquilo. E aí eu pensando, isso aqui não tá normal, isso aqui não tá normal. E daqui a pouco me veio aquela mensagem na cabeça, bem direitinho, escutei assim, Vanessa, te arruma e vai para o hospital agora, né? E aí eu comentei com meu marido, eu disse para ele assim, amor, eu acho que eu preciso ir para o hospital, não tá normal isso aqui. E ele disse, não, mas a médica, né, falou que tá tudo bem. E eu ouvi de novo a pessoa me falando assim, tu vai agora, porque agora dá tempo. Vai nesse, assim, tipo, foi bem incisivo, sabe? Tu vai agora para o hospital. E aí, nisso, eu peguei e olhei para ele, vamos agora, sabe? Foi bem a mesma mensagem que me disseram. E aí, comecei a arrumar um pijama, um negócio, falei para a mãe estava aqui, arrumei a sacola e fui. Daí, nós chegamos lá. E realmente, assim, eu cheguei em estado grave, fui direto para UTI. Eu acho que se eu tivesse ficado em casa, eu tinha ido a óbito por hemorragia. E aquilo foi assim, ó, foi algo assim, veio na minha cabeça, vai agora para o hospital, escutei bem direitinho. Foi uma coisa assim, senão não vai dar tempo, bem assim falaram. E aí, graças a Deus, estou aqui, né? E eu recebi que teu pai disse que era para mim te dizer que ia dar tudo certo. E graças a Deus deu tudo certo. Uhum. A Vanessa, desde pequenininha, sempre teve uma mediunidade um pouquinho avançada, né, Vanessa? Sim. Quando eu recebia notícias lá do além, eu ia ligar para dar para ela, ela já me dizia, tia, assim, assim, assim. Lembra, Vanessa? Ela já... Ela tem muita comunicação com o pai dela. Quando eu dar notícia do pai dela, ela já sabia até que o pai dela já está com... Teu pai está nos estudos lá. Ah, tia, vou dar notícia do teu pai. Eu já sei, meu pai está nos estudos, né, tia? Já está no outro plano. Ela sempre teve uma mediunidade bem. Tá bom, vamos voltar ao nosso tema aí. Daí, foi Jesus ou não foi? Foi Jesus. Será que vai dar tempo de nós ler o outro item? Mas ainda ficou uma dúvida aqui. Qual é a dúvida? Eu tenho dúvida se foi Jesus. Eu acho que não, mas mas a minha fé diz que sim, então. É a razão e a emoção. Me permite, como eu disse antes, esses espíritos de elevação tão grande não encontrariam um canal de comunicação direta conosco, mas não invalida. Por exemplo, a pessoa diz, eu recebi uma ajuda do governo, o governo tem que dar ajuda? Ou foi um preposto do governo, um servidor público? Da mesma forma, Jesus está a trabalho de Deus, né? E tem toda a equipe de espíritos trabalhadores vinculada à Terra que estão sob a égide de Jesus, sob o seu comando. E em cima todo mundo está a trabalho de Deus, os que estão fazendo a coisa certa, que estão para o bem. E aí, às vezes, dependendo do entendimento da pessoa, é necessário se fazer parecer que é o emissário que está sendo aquele que se manifesta, para que a pessoa dê maior credibilidade. Tem os dois lados, como disse o Marino antes, né? Tem aqueles que acreditam ou é Jesus ou é o demônio. E Jesus, segundo aqueles que acreditam nessas duas vertentes, tem poucas pessoas que se comunicam com eles, não lhes dão passagem, que se comunicam. E até eu sempre menciono, uma vez eu estava assistindo, não sei se foi a televisão ou se foi na internet, e eu vi um pastor entrevistando uma
seguidora da sua religião, uma fiel, como eles dizem. E a mulher dizia: pastor, eu estava no meu quarto e vi o meu marido morto passar pela parede e vir falar comigo. E ele: o que tu fez, irmã? Aí eu disse: vá de reto para Satanás. E daí o que aconteceu? Daí ele desapareceu. E daí fizeram um festival lá, que fosse de fato o demônio que estava ali. Então são duas vertentes diferentes, né? Eles acreditam ou é Deus, ou é Jesus, ou então é o demônio, não acreditam na manifestação dos demais espíritos. Há outros que também acreditam que só Jesus, como esse que nós estamos estudando aqui, pode se manifestar, e que ele pode vir testar as pessoas na sua fé. E aí abre um precedente muito perigoso. Há pouco tempo, inclusive, se não me engano, não vou dizer o fato como foi, mas aconteceu aqui no Brasil um fato perigoso, porque a pessoa leu aquela passagem do Antigo Testamento, que nós chamamos, alguns já estão chamando de primeira revelação, em que houve uma prova de Deus para, como é que é o nome do pai dos hebreus? Abraão. O meu irmão está aqui, me deu uma ajuda. E Abraão só tinha um filho. E daí o espírito que se manifestava pediu para ele sacrificar o filho, que na época as pessoas sacrificavam o melhor animal da sua criação para oferecer a Deus. Era uma prática da época, né? E ele foi testado, segundo a Bíblia, para demonstrar que tinha fé em Deus. E na hora veio um anjo e deu-lhe uma ovelha, impedindo que ele sacrificasse o filho. E ele passou na prova. E aí vem o espírito enganador e diz ser Deus e quer colocar uma pessoa à prova semelhante àquela do Abraão. E a pessoa vai e repete o ato. Só que não vem nenhum espírito trazer uma ovelha ou impedir que ela mate o seu próprio filho. Então é um precedente muito perigoso. Eu acho até arriscado quando alguém ousa trazer isso a público, numa pregação, e não esclarece que isso é um simbolismo para demonstrar a fé. E nós não temos nem conhecimento se esse fato, se isso é um fato, ou se é uma inscrição na Bíblia. Porque não tem como provar. Quando eu falo que uma coisa é improvável, eu digo no sentido de não que seja impossível, mas não tem como provar. E quando nós recebemos uma mensagem de um espírito elevado, se é para o nosso bem, não importa se a gente acredita que é, por exemplo, foi Jesus que falou comigo, ou se foi um emissário. É quase certo que foi emissário, mas tanto faz. Ele atua através dos seus emissários. Como eu disse, nós recebemos, quando recebemos, né, dos nossos governos algum benefício, não é ele que vem trazer. São os servidores públicos e os recursos são conseguidos com os impostos. Então, é toda uma população que trabalha a serviço de um sistema, quando isso é bom. Da mesma coisa no plano espiritual. E também tem os espíritos enganadores que fazem o lado inverso, porque nós somos livres para fazer o que quisermos, tanto encarnado como desencarnado. Claro que tem as barreiras vibracionais, onde não se pode entrar quando se quer fazer o mal, né? Mas quando não é essa barreira, fica aberta. Eu me recordo que uma vez, num grupo de estudo na nossa casa, uma jovem disse que na sua casa, no Evangelho no Lar, se manifestou um espírito que dizia ser Lampião, e eles estavam fascinados por isso. Eu digo, será que o Lampião vinha lá? E a pessoa, Lampião é famoso, nem se dá conta que Lampião foi um assassino cruel, matou muitas pessoas, e as pessoas veneram o Lampião, acham que é um espírito que é honroso receber em casa. Então tem que ter muito cuidado nessas questões, quando elas podem nos levar à fascinação. Agora, se a mensagem é de um espírito elevado, e o seu conteúdo é edificante, é um conteúdo que salva pessoas, não importa quem seja. O importante é a fé da pessoa. Eu um dia vi um movimento de uma religião, não adianta dizer qual é que é, porque isso aí sempre acontece na Igreja Católica, né? Que era de Nossa Senhora. E eu, vamos ver o que Nossa Senhora disse. E daí fui ouvir o que a Nossa Senhora tinha dito para o rapaz, que disse que recebeu a mensagem dela. Não tinha nada demais, só conclamava as pessoas a fazer oração e orar mais.
criando assim, uma expectativa de algo terrível que ia acontecer, trazendo, na verdade, pânico para as pessoas. Eu digo, mas isso aí não é Nossa Senhora, né? Mas como era uma coisa que está postada na internet e tem milhares ou milhões de pessoas que acreditam e seguem, aí eles vão ter que aprender as próprias custas, como diz o texto aqui, né? No final do texto, digamos, pura e simplesmente que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. E aí, demais, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação, não importa em subtrair ao espiritismo o que este tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Porque nós estamos tratando aqui o quê? Eles querem combater o espiritismo, porque o espiritismo diz a multiplicidade das comunicações. Todo espírito pode se comunicar havendo canal. Falamos que, e defendemos isso, embasados na razão, que a vida não é a primeira vez que nós estamos na Terra. A vida não é só física, ela é integral, é espírito, perispírito e matéria. E nós já nascemos muitas outras vezes e vamos continuar nascendo muitas outras vezes em planetas, sobre o processo da reencarnação. E no momento que estamos do lado de lá, no mundo espiritual, não é fechada a porta da comunicação dos espíritos, ou de nós, na condição de espíritos desencarnados, com os encarnados. Isso é possível, através dos médios. Aqui foram dados vários exemplos de pessoas que viram, ouviram, e foram socorridas, inclusive, por... eu perdi parte do depoimento que eu tive que atender uma emergência aqui. Eu estou na casa do meu irmão, né? Então não estou em casa. As coisas não acontecem conforme a gente se programa. Mas então eu não vi como é que foi o depoimento, mas imagino que seja isso, um parente desencarnado que veio prestar socorro. E como é que isso acontece? Pelos canais da comunicação. Quando a pessoa dispõe de um equilíbrio suficiente para receber boas orientações, ela recebe. E se ela não dispõe de um equilíbrio para esse fim, ela está em desequilíbrio. Ela não pode receber comunicação? Pode, mas de quem? Dos perturbadores, dos obsessores, daqueles que querem causar dano à pessoa ou a alguém próximo ou à mesma comunidade. E aí é que está a importância de nós sabermos. Qualquer espírito se comunica. E qualquer um pode dizer que é esse ou aquele espírito. Daí a dificuldade de saber quem está falando. E qual é o propósito da comunicação. Se ele está usando de sofisma, como eu disse, né, verdades permeadas de mentira, ou se está dizendo, de fato, a linguagem condizente com a personalidade que ele diz ser. Quando diz, que às vezes não diz nada, às vezes é como eu ouvi aqui alguém falar, só tem a palavra, tem a intuição, tem a voz, que ele ouve e que eu socorre naquele momento. Com todos esses comentários, faz a gente pensar que nós estamos no caminho certo, que é estudar o livro dos velhos, principalmente para quem quer ir para um trabalho mediúnico, tem que ter todos esses conhecimentos para não serem enganados e para refletir mais sobre as comunicações. Como diz, sempre quando der uma comunicação é bom analisar também, para ver se está tudo certinho, né? Então, é isso que nós estamos fazendo, é a melhor coisa, estudar o livro dos médiuns para se aprofundar mais, entender mais sobre a mediúnica. Será que com esse tempo dele não dá mais tempo de entender o item 49? Quem mais gostaria de fazer algum comentário? Eu queria ficar claro que eu acho que para Jesus não é possível. O difícil é para nós, porque uma comunicação direta de Jesus conosco, a gente pode ver na história. Temos o exemplo de Paulo de Tarso, mas daí vamos ver o objetivo que ele tinha com Paulo de Tarso. Não era uma coisa pessoal para Paulo, uma coisa para a humanidade toda, que pode-se dizer que foi o maior apóstolo do Cristo, foi o Paulo de Tarso. Então, tido como São Paulo, então ele tinha um objetivo que justificava até. Agora, para nós, principalmente é uma coisa pessoal,
Dificilmente vai acontecer. Se alguém vir em nome dele, a gente tem uma visão como seja ele, sim, é alguém do Cristo que está ali. Então, se a gente teve essa imagem, era importante que a gente tivesse, estar dentro da nossa confiança, da nossa fé, mas achar que o Cristo ia vir pessoalmente nos trazer, ele é difícil, mas que é de Cristo, é. Nós não abrimos nosso trabalho aqui em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, o que nós estamos fazendo aqui é em nome de Jesus. Ele está aqui? Sim. Aonde tiver alguém reunido em meu nome, lá eu estarei. Então, ele está aqui? Está. Agora nós temos que ver, Cristo é uma pessoa, é eu que tenho que vir aqui dele. Não, é diferente. Então, ele está em todos os lugares, vamos dizer assim. Então, ele tem aqueles, como disse o Wilson. Então, a gente não diz, porque eu ganhei do presidente, lá seja ou a presidenta, ou quem tiver no poder, a gente não ganhou tanta coisa. Ela veio nos entregar, como disse o Wilson. Não, alguém do governo nos entregou. Então, e assim, alguém do governo espiritual da Terra veio, nos trouxe alguma coisa do comandante, do governador da Terra. Então, é nesse sentido. A imagem que a gente tem, a gente é segundo a nossa interpretação. Então, nós recebemos algo de Jesus, nós estamos recebendo, dizendo, estou recebendo algo do presidente, não sei o quê, não vem a nossa imagem, que a gente criou, de repente, quando recebeu aquela imagem que a gente tem. Então, e depois a gente lembra isso. E daí, o conteúdo era válido, era bom. Agora, Cristo, para vir ser direto dele, teria que ter uma coisa elevadíssima aqui. Um benefício para a Terra, não pessoal, né? Então, fica mais ou menos nessas proporções que a gente tem. Né? Aproveitando o gancho, Marina. Aproveitando o gancho, quando nós oramos, por exemplo, eu vejo muitas pessoas orando para que Deus, para que Jesus, para que os espíritos superiores consolem os que passam fome, os que têm sede, os que têm frio, os que estão na prisão, os que estão nos hospitais, os que estão abandonados. Eu fico pensando, mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai lá consolar a pessoa que está com fome? Ele faz isso através das pessoas encarnadas, colocando uma pessoa próxima na sintonia com esse pedido, e aí é importante nós fazermos orações a esmos. Claro que tem algum valor, mas o ideal é que a pessoa mentalize. Se eu quero alguém, eu mentalizo. Onde está a pessoa? Não existe mágica no universo. Basta ler as obras de André Luiz, principalmente tem uma passagem Missionário da Luz, em que é feita toda uma pesquisa para descobrir onde é que estava o espírito que havia morrido. Não bastou a viúva orar para que isso acontecesse automaticamente. André Luiz ficou surpreso, mas não tinha como localizá-lo, e foi feita uma investigação, desde o lugar onde ele foi encontrado morto até chegar ao ponto onde ele estava. E quando nós oramos para Deus, para pedir que quem tenha seja saciado, não tem como ser saciado sem comida. Aí vai ser mobilizado pessoas de boa intenção, próximas, que vão ser inspiradas a socorrer. O socorro material tem que ser por pessoas encarnadas, chamados os propostos de Deus, os colaboradores. Nós somos co-criadores. Onde a gente está participando para a melhoria do planeta, ou não, né? Tem gente que não colabora, porque ainda não aprendeu. Por exemplo, quem joga lixo fora, acha que jogando na beira da estrada ou em qualquer lugar clandestino, ele vai estar livre, mas estamos jogando no nosso planeta. E aí a gente ora pelo meio ambiente. O meio ambiente, por si só, não vai ser sanado. É preciso pessoas que se mobilizem e façam o trabalho. Então, se a pessoa não tiver como fazer pessoalmente alguma coisa em benefício do próximo, ore. Mas se puder, não fique só na oração. Faça alguma coisa, tem tantos campos de atuação, trabalhos voluntários que nós podemos fazer, diversos grupos, nunca teve tantos grupos que trabalham em benefício do próximo na Terra, associações de todo tipo. Por exemplo, eu faço parte da ARAD, Associação Grandense de Apoio ao Diabético.
confesso que ingressei nela porque sou diabético, porque eu achava que não precisava. Até foi por um convite do meu cunhado, porque eu tinha informação suficiente, mas para que ficar com a informação só para mim? Então a gente tem que passar a informação para os outros, auxiliar. Aí tem a Associação dos Deficientes Físicos, hoje não querem que use o termo deficiente, mas a associação é assim, né? Tem a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, tem várias instituições que a gente pode colaborar. Tem as pessoas que vão aos presídios, eu nunca fui, mas conheço pessoas que vão para dar assistência aos presos, para orientá-los. Eu tenho um amigo particular de Passo Fundo, vinculado à Igreja Católica, que vai visitar, faz anos isso, mas muitos anos mesmo, os presos em Porto Alegre. Um dia ele disse que o carcereiro perguntou para ele, não sei me chama o carcereiro, o pessoal que cuida lá da prisão, mas vocês acreditam mesmo que essa pessoa vai se modificar? Ele disse, para mim, se uma pessoa se modificar é o suficiente, mas pelo menos ele leva a oportunidade. O problema é você ficar orando a Deus, pedindo que os detentos se emendem, se corrijam, e não levar a oportunidade. Aí é fácil, né? É a mesma coisa que a pessoa diz que trabalha em desdobramento, mas eu digo assim, mas e fisicamente faz o quê? Desdobramento a pessoa está dormindo, aí é muito confortável dizer que trabalhou em desdobramento. E durante a encarnação, o que tem feito? Então, os espíritos nos observam. E conforme o nosso canal de comunicação vem nos inspirar. A propósito, por que que as pessoas de bom coração são as que mais são abordadas por pessoas necessitadas? Às vezes a pessoa até se cansa, né? Tem tanta gente que vem pedir ajuda. Divaldo Franco, uma vez, também estava meio que se queixando, assim, que todo mundo orava ou indicava lá, o Divaldo pode socorrer. Por que eles não fazem? Onde tem uma luz, os necessitados que estão nas trevas procuram. Então, se você acendeu a tua luz, te prepare, você vai ser demandado para socorrer as pessoas. Isso tanto no mediúnico quanto no físico. O nosso tempo está encerrando, então eu vou encerrar por aqui a minha conversa. Só peço que analisem essas questões. Nós temos que ser mais proativos do que apenas oradores. Certeza. Agora, tomando só um minutinho antes aqui, ó, eu vou pedir para darem uma olhada essa semana no item 49, que é para a semana que vem. Ele é mais ou menos longo, mas ele traz uma grande visão, seria, digamos, de grande importância esse próximo item, não menosprezando os outros. Mas nesse aqui daí traz quase que um fecho, uma explicação, porque até aqui era negação, então os sistemas, mas nesse próximo ele vai nos trazer uma noção bem importante para que a gente tenha conhecimento. Então, peço que deem uma olhada, ele no final ele se refere ao livro dos Espíritos também, dê uma olhada nesse item que ele indica do livro dos Espíritos, para nós já vim a semana que vem já com uma ideia já mais ou menos formada, facilitar o nosso estudo, porque ele vai puxar pela nossa ideia. Vamos. Então, tá. Já que vai fazer a pesquisa. Gostaria de agradecer pela possibilidade e oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Agradecer pela vida, pela saúde, pelos amigos, pela família. E pedir também, como foi falado aqui, a inspiração para sermos mais proativos no mundo, para auxiliar mais as pessoas, para participar mais, a se engajar mais no mundo como forma de auxílio direto aos irmãos necessitados, às pessoas que tanto necessitam desse mundo de provas e expiações. Com esse desejo, com essa intenção, com essa força,
damos por encerrados os trabalhos no dia de hoje. Que assim seja.